Povo de Deus, Salmo 47. E antes de prosseguirmos, uma pergunta didática. Se você fosse fazer uma pequena provinha, e a prova é a seguinte: você vai escrever os autores dos salmos. Se a prova fosse sobre os autores dos evangelhos, dos 4 evangelhos, aí você escreveria lá Mateus, Marcos, Lucas, João. Se a prova fosse sobre os autores das cartas gerais, você ia escrever lá João também, não é isso? Você iria escrever lá Pedro, não é isso? Então, se a prova fosse para você escrever os autores dos salmos, quais são os nomes que vêm na sua mente? Autores dos salmos. Os autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os autores das cartas gerais, entre eles, Pedro e João. É isso? E quais são os autores dos salmos? Nós temos 150 salmos. Pensa aí, rapidinho. Então, por que esse exercício? Porque nós fomos educados a pensarmos só em Davi como autor dos salmos. Mas existem outros autores. E até aqui nós temos falado muito sobre os filhos de Corá, né? Aparece muito, né? Juntamente com Davi. E nós já aprendemos que muitos salmos destinados, classificados como Davi, ao autor, nós não temos a certeza que Davi é o autor. O Champlin, comentarista, fala que com certeza o Davi ele é autor de alguns salmos, de muitos salmos, mas não tantos salmos como é atribuído a ele. Então, esse exercício é interessante para nós ampliarmos nossa mente, pensarmos nos autores, né? Então, nós estamos até aqui em destaque Corá, né? Os filhos de Corá, né? Nós temos aí o Davi, nós temos aí o Asaf, que depois vai chegar, ok? Então, são exercícios interessantes. Na época do povo de Israel, quando o rei era escolhido, existia uma celebração muito grande, porque o rei era o ungido de Deus para ir à guerra, conduzir a guerra. Então, agora nós temos, Deus escolheu alguém para liderar a nossa guerra e a nossa vitória está o fruir da ação de Deus vem por meio da direção do rei, né? Deus flui por meio do rei para a guerra. Se o rei morrer numa guerra, acabou a guerra. Todo mundo vai embora. Por isso o rei era protegido, né? Ele ia para a guerra, mas ele é muito protegido. Porque morreu o rei, acabou a proteção de Deus. Esse é o entendimento, né? Era derrota na certa. Então, quando ele era escolhido, o rei era aclamado, né? Ele subia assim no altar elevado, né? Eis aí o vosso rei. Aí, né? Você já viu geralmente a apresentação do Papa, quando ele é escolhido? Ele está lá em cima no alto para todo mundo ver ele, né? Ele precisa estar em um lugar mais elevado para todo mundo ver ele. Todo mundo, esse é o novo Papa, né? E os altares da igreja, ele é mais alto para que todo mundo possa enxergar quem está lá na frente. Entendeu? Então, quando um pastor é consagrado, um diácono é consagrado, ou qualquer tipo de consagração, músico, ele é consagrado lá no altar, lá na frente, está todo mundo vendo, né? E aí, nesse caso, se exalta a Deus. E aí o rei ele subia, ficava no lugar elevado, e todo mundo glorificava, exaltava, batia palmas para esse rei. Batia. Ou seja, essa aclamação era a forma de aprovação do povo. O aclamar do povo, bater palma do povo. Então, aclamava, ele estava lá em cima, lá, e todo mundo elogiava esse rei e adorava a Deus por ter escolhido um rei para Israel. Aí, dentro desse contexto da aclamação ao rei, o salmista aqui,
que no caso são os filhos de Corá, eles fazem uma ponte dizendo que nós devemos aclamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aclamar como? Com júbilos, com gritos e com palmas. Então, ele pega a realidade de uma prática do povo de Israel, de aclamar ao rei, de exaltar ao rei quando ele é escolhido, ou quando ele vem de uma guerra e ganha essa guerra, né? Ele pega esse contexto cultural e aplica ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que é importante entender isso? É impressionante, nós que somos da geração mais antiga, não essa geração nova aí, mas nós que somos da geração mais antiga, nós vivemos uma época que igrejas tinham dificuldade de aplaudir ao Senhor com as mãos, né? De adorar o Senhor com as mãos, de exaltar o Senhor com palmas. Por que isso? Não tem respaldo bíblico nenhum para defender. Pelo contrário, há respaldo bíblico para que se faça isso. E as pessoas foram educadas que palmas, não está errado bater palmas para Deus. Louvor a Deus, impressionante isso. E olha que a adoração, a aclamação ao rei era com grito, com coisa, e a aclamação também a Deus, e louvores a Deus, tinha gritos também. Tinha exaltação e alto júbilo. E as igrejas, muitas igrejas foram ensinadas a que isso é errado. Há uma geração, a grande geração nossa aí do passado, não foram educadas a adorar a Deus com alto grito, com grande clamor, em alto, em tom elevado. Algo altamente normal em toda a realidade da adoração no Velho Testamento. Ah, pastor, mas nós estamos no Novo Testamento. Sim, mas o Novo Testamento, o Novo Pacto, ele não excluiu completamente o Pacto Antigo. Em algumas situações, sim, substituiu, mas não é totalmente, né? Há muita coisa dos 10 mandamentos está válido, né? Muita coisa. Na verdade, muita coisa não. Todas as coisas, né? Mesmo que tenha uma roupagem nova, uma aplicação, tá tudo valendo. Entendeu? Agora tem coisa realmente que ficou lá para trás. Mas a adoração, né? Se você vê no Velho Testamento e você vê no Novo Testamento, né? Os júbilos, né? Se você ler Apocalipse, você vê lá a aclamação em alta voz, né? Você vê o Novo Testamento apresentando Jesus como rei. Mateus 25 fala assim: o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai. E o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Entendeu? O rei. Jesus Cristo é rei, Senhor dos senhores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, apresenta Jesus como rei. Então o rei será exaltado. O rei, quando voltar, ele se assentará no trono da sua glória e para sempre reinará. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele voltar, ele vai se assentar no trono da sua glória. Ele é rei, Senhor dos senhores. Então, exaltai ao rei, né? O Salmo 150 fala que tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Olha que coisa interessante. Os homens, inspirados por Deus, inventaram instrumentos para adorar a Deus. E as pessoas admitem que esses instrumentos podem ser usados para adorar a Deus. E aí nós temos um instrumento que é as nossas mãos, que não foi o homem que inventou, foi o próprio Deus que inventou esse instrumento, que são as nossas mãos. Um instrumento de Deus que Deus inventou, eu não posso usar esse instrumento. Oh, aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Eu não posso fazer isso. Como pode alguém conceber um negócio desse? Que eu não posso usar um instrumento inventado por Deus para adorar a Ele. E há pessoas que foram ensinadas assim, que ensinaram e foram ensinadas assim. Por ter sido ensinadas assim, ensinaram que não pode aplaudir ao Senhor.
Misericórdia. Como a falta de conhecimento pode nos prender a julgos e a tradições humanas. Então aqui é o contexto aonde o rei era aclamado e o salmista pega esse contexto e fala, nós devemos, muito mais do que isso, né? Aplaudir ao nosso Senhor, Rei do Reis, Senhor dos Senhores. Aí quando ele vai falar, observe que o salmo aqui é um salmo de um contexto do rei, né, humano, mas todo salmo vai falar do rei dos reis, senhor dos senhores. Ele está falando aqui apesar do contexto geral ser o rei humano, o restante do salmo ele vai falar do rei dos reis, senhor dos senhores. Né? Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus, não ao rei, com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Tá vendo? Nota de rodapé aqui, versículo 2, na Bíblia Plenitude. Cristo não é apenas rei dos judeus, como diz lá em João 19, que o Império Romano sabia que ele é conhecido como rei. Mas ele é o grande rei de toda a terra. Né? O Cristo é o grande rei de toda a terra, como diz 1 Timóteo 6,15. E aí, versículo 3, no Salmo. Ele nos submeteu os povos e pôs sob nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus, tá vendo? Tá falando de Deus. Por entre as aclamações, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Tá vendo? Deus subiu. O rei não se colocava lá no lugar elevado. O nosso Deus, o salmista fala, ele na guerra, depois de nos fazer vencer a guerra, depois de vencer os povos, ele sobe lá e todo mundo, aê, meu Deus, aleluia, e júbilo, palmas para esse rei que nos fez vencer a guerra, ele dominou os nossos inimigos. E no futuro, toda língua, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Olha aí o entendimento do salmista. Então Deus está elevado nos céus, está no lugar alto. Versículo 6, salmodiai a Deus com cantar, salmodiai a Deus, não é o rei. Olha aqui o salmodiai, salmos, tá vendo? Salmodiai, salmos. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso rei. Tá vendo? Olha a aplicação que ele está fazendo. Ao nosso rei cantai louvores. Deus é rei de toda a terra. O tempo todo ele não está falando do rei da terra. Ele pega o contexto que se faz ao rei da terra e aplica totalmente ao rei dos reis, senhor dos senhores. Salmodiai harmoniosamente. Ou melhor, salmodiai com harmonioso cântico. Ó, harmonioso cântico aqui, se pegar o hebraico, é maskil. Nós já aprendemos que maskil significa instrução. Ou seja, cantai com instrução. O seu cântico deve instruir, deve ensinar. Ora, para eu ensinar por meio do cântico, eu tenho que aprender, né, o que eu estou ensinando. Eu tenho que aprender da palavra. A palavra tem que estar em meu coração. E eu ensino a palavra por meio do cântico. A função do ministério do louvor é exaltar a Deus e ensinar ao, ao povo por meio do cântico. O cântico é ensino, né? O salmo fala assim, ó, você deve ensinar o pessoal por meio do cântico. Na hora de estiver cantando louvores ao nosso Deus, os cânticos têm que ser cânticos que ensinem. E que ensinamento é? Vai ensinar sobre esse Deus que nós estamos adorando. Para que o cântico seja um cântico com sabedoria, com entendimento. Porque cantar sem entendimento não tem sentido. E o que tem mais em nossas igrejas hoje é cântico sem entendimento. São pessoas cantando sem saber o que está cantando. Entendeu? Está errado. Eu preciso saber o que está cantando. O ministério de louvor, ele precisa saber o que está cantando. Não é cantar pela emoção. Não pode ser igual uma música americana que todo mundo fica arrepiado e não sabe nem o que está cantando. Né? A música tem esse poder, né, de nos fazer bem, nos arrepiar e de, sabe, trazer paz, até mesmo sem que nós saibamos que estejamos cantando. Isso é um poder da música. Mas só que a orientação é cante com entendimento. Saiba o que você está cantando.
Ora, sem entender, já traz benefício, ainda mais entendendo. E isso me fez lembrar, aqui já é uma aplicação minha, já é um entendimento meu particular, harmonioso cântico, vem a minha palavra aqui, é harmonioso cântico, não um desafinado cântico, né? Aqui é cântico com instrução, não um cântico sem instrução, ou seja, um cântico sem instrução é um cântico desafinado. Há muitos músicos que ficam pegando no pé, que está certo, para que se cante sem desafinar, mas aquele que está ensinando musicalmente algo que não seja desafinado, muitas vezes está desafinando pela falta de entendimento do que se está cantando. A pessoa tem o domínio das questões como dizer assim, das notas musicais, né? Dos acordes. Ele tem um domínio dos acordes, mas não tem o domínio do conhecimento. Então ele também está desafinando. Quando ele ensina os acordes, mas não está entendendo o que está cantando. Ele está desafinado. Então deve haver uma preocupação para cantar a Deus de forma harmoniosa. E essa harmoniosa de instrução aí é tanto a instrução a nível de acorde, de cantar da maneira correta, como também cantar sabendo o que está cantando. Porque quem canta sem saber o que está cantando está desafinado. É certo? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, cantai harmoniosa, ou seja, com instrução, né? Sabendo que está com cântico. Cântico que instrui. Cântico profético. O que é um cântico profético no meu entendimento? Uma vez eu perguntei à pessoa que ela faz dança profética. O que é dança profética? Ela não soube responder. Ela falou que ela tem um ministério da dança profética. Aí eu perguntei o que é dança profética. Ela não sabia responder o que é dança profética. Bom, aí eu falei, bom, já que eu nunca me explicaram sobre isso. Para mim, dança profética deveria ser aquela dança que ensina a palavra de Deus. A dança que, por meio da dança, a pessoa compreende a palavra de Deus. Porque quando você prega a palavra de Deus, você está profetizando. Então, para mim, dança profética é dança que ensina a palavra de Deus. Ou seja, uma dança coreográfica. Porque através da coreografia você ensina. Não é isso? O surdo e mudo, ele com as mãos, ele faz gesto e ele ensina. É? Ele ensina por meio de gesto. Não é isso? O grupo teatral, ele ensina por meio da representação teatral. Então, a coreografia é a representação teatral por meio da dança. E essa dança precisa ensinar. Ensinar a palavra de Deus. Ensinar a adorar a Deus. Percebe? Então, harmonioso, cântico harmonioso. Deus, versículo 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Aí, ele que é o rei. Aí você que é o rei. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Ou seja, o escudo é a defesa. O escudo é a arma que a pessoa para se defender. Então, olha só, todo mundo e todas as nações na guerra, eles usam seu escudo para se defender. Aí o Samuel fala assim, ó, Deus, a Deus pertence os escudos. Ele é o escudo e a ele pertence a proteção. Então a sua proteção não é o teu escudo. Todas as nações, elas têm proteção em Deus e não no escudo. Esse é o ensino. O tempo todinho, os salmistas de Deus falam, eu sou teu escudo, Abraão. Entenda, povo de Deus. Eu sou o teu escudo. Não é a arma material de vocês que protege. Eu sou a arma de vocês. A batalha é do Senhor. A batalha é minha, não de vocês. Entenda, vocês vão usar a arma sim. Mas saiba que essas armas, sem que eu esteja por trás delas, não serão nada. Eu sou a arma de vocês. Vocês nunca vão ser. Faça a parte de vocês. Mas entenda que sem mim nada podeis fazer. Isso é a palavra de Jesus, mas é aplicável completamente
a toda a história do povo de Israel em relação ao Deus de Israel, ao Yahvé, ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso. Eu sou o escudo. E aqui também está dizendo, alguns autores vão dizer, que aqui tem a ver com aquela realidade escatológica, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ou seja, no final, ele vai ser a proteção de todos. No final da história, todo mundo vai ter que se render a ele. Se render a esse escudo, a essa proteção. Todo mundo irá se render a essa proteção. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Está aí, Salmo 47, um salmo pequeno, mas que traz grandes ensinamentos para cada um de nós. E não se esqueça, você pode sim, você pode aplaudir sim com as suas mãos, com o maior instrumento. Talvez o melhor de todos os instrumentos seja esse, porque os outros instrumentos, mesmo sendo inspirados por Deus, foram feitos por seres humanos. Mas o único instrumento feito diretamente por Deus são as nossas mãos. Portanto, usemos esses instrumentos para adorar ao Senhor. E lembre-se, você foi educado a adorar de forma baixinha, geralmente tradicionais fazem isso. Mas você também pode adorar com alto júbilo. É, se solte, trabalhe. Você não é assim. Você foi educado a ser assim. Então você pode sim adorar a Deus com alto júbilo. Sim, você pode adorar a Deus em silêncio também. É um conjunto. Não é que tem que ser em silêncio e não é que tem que ser só em grito. É um conjunto. É os dois. São os dois. Use todas as ferramentas de adoração. Há momento vai adorar em silêncio. Há momento vai adorar em alto grito. Então, não é fazer um ou outro, é os dois. São os dois. Faça isso. E prove mais da presença do Senhor. Não se esqueça, né? Se inscreva no nosso canal, apoie o canal, dê o seu like, faça seu comentário. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.